Pessoal, vamos para mais uma aula, certo? Nessa aula o professor vai dar continuidade a esse tema, né? Semana de Arte Moderna Brasileira, a famosa Semana de 22. E o que é importante nós relembrarmos? Essa semana ela aconteceu dos dias 11 a 18 de fevereiro de 1922, tá? Aberta ao público nos dias 13, 15 e 17. Onde ela aconteceu? Ela aconteceu, então, em São Paulo, né? O palco para essa semana foi o Teatro Municipal, e no palco do teatro eles apresentaram a música, eles apresentaram a poesia. No saguão eles vão apresentar a pintura, a escultura, maquetes arquitetônicas, né, de uma arquitetura moderna, inovadora. Então, a ideia da Semana de Arte Moderna Brasileira, essa semana de 22, era apresentar para o Brasil o que estava acontecendo de novo, né, no campo das artes, no mundo, né, marcado aí por grandes transformações, né, econômicas, políticas, sociais, filosóficas, até mesmo religiosas, enfim. E a Semana de Arte Moderna, ela foi uma semana que ela teve um impacto muito forte, porque o público ele esteve presente, mas qual foi a reação do público, né, diante daquelas apresentações, daquela poesia, daquela música, pintura, escultura, maquetes arquitetônicas? A reação do público, da sociedade brasileira, foi a mais estranha, né? Porque eles não estavam acostumados a esse tipo de arte. Então eles se deparam com um trabalho totalmente fora daquilo que eles estavam acostumados. Então a reação foi a mais negativa, né? O público vaiou, o público boicotou, enfim. E aí, para os artistas, o que eles queriam era realmente isso, causar um impacto, causar um choque, né, na sociedade brasileira. E a intenção da Semana de Arte Moderna, então, vem com essa proposta de apresentar tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que está acontecendo de mais inovador no mundo. Mas com um detalhe muito importante, que foi o quê? A valorização da cultura, a valorização do nacionalismo brasileiro. Porque o Oswald de Andrade, no Manifesto Pau-Brasil, ele vai falar assim: olha, nós podemos sim sofrer influência, né, dos movimentos europeus e tal, mas vamos valorizar a nossa cultura, vamos valorizar a nossa história, o nosso nacionalismo. Então, essa foi a grande defesa, né, da Semana de Arte Moderna Brasileira, o que os artistas eles vinham propondo. E aí essa semana, então, ela vai acontecer, ela vai ter um impacto muito forte, né? E muitos artistas vão participar, né? Nós temos nomes como Oswald Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Vitor Brecheret, Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Heitor Villa-Lobos. Então nós tivemos vários nomes, né, que foram importantes. Se a gente pensar assim, quem foi que teve a ideia? Um artista, um nome, é difícil nós falarmos, né, porque era um grupo ali de modernistas e tal. Até mesmo pensaram, né, convidaram, chamaram Monteiro Lobato, só que Monteiro Lobato ele não queria que a arte brasileira tivesse essa influência vinda de fora. Ele queria que fosse uma arte totalmente vinda daqui, né, desse Brasil, sem nenhuma influência. Então ele não participa. E aí nós vamos encontrar, né, fora os nomes que participaram da Semana de Arte Moderna Brasileira, nomes como esta artista aqui, ó, que vocês provavelmente conhecem, a Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral, quando nós falamos dela,
nós pensamos assim, poxa vida, é verdade, ela é uma artista importante, ela não participou da semana? Não, ela não estava no Brasil, né, quando acontece a Semana de Arte Moderna Brasileira. A Tarsila do Amaral, ela vai apresentar para o Brasil dois movimentos, né, europeus ali, daquelas vanguardas europeias. Ela vai ser responsável por apresentar o cubismo e o surrealismo, certo? Porque o que é importante nós lembrarmos? Quando eu falo assim, olha, quem trouxe o romantismo e o impressionismo para o Brasil? Eliseu Visconde, Belmiro de Almeida, Benedito Calixto, né? Então os caras trouxeram ali o romantismo e o impressionismo. Quem trouxe o futurismo? Quem trouxe o futurismo? Oswald de Andrade. Né? Quem trouxe o expressionismo? Anita Malfatti. E aí, o cubismo e o surrealismo vão ser apresentados por Tarsila do Amaral. Essa artista, ela também é muito importante para o cenário brasileiro, tá, gente? Na primeira fase dessa artista, a fase que ela chamou de pau-brasil, ela vai trazer como característica as cidades brasileiras, né? O cenário brasileiro, sempre priorizando as cores que ela chamou de caipiras, que são as cores que nós conhecemos, o azul, amarelo, vermelho, verde e tal. E ao representar as cidades brasileiras, né, desse início do século XX, ela vai representar buscando uma influência do cubismo. O que foi o cubismo? Um movimento, né, que trabalhou com a geometrização das formas das figuras, né, valorizou a linha reta, o ângulo reto, valorizou a figura geométrica, ele recriou o mundo por meio das figuras geométricas. Então, quando nós pegarmos as obras da Tarsila do Amaral, que nós encontramos esse estilo aqui, eu quero que vocês associem a esta fase, né? A fase pau-brasil, quando ela apresenta para nós o movimento do cubismo, né? Vejam os trabalhos dela. Ela sempre vai retratar o cenário brasileiro, tá? Veja que as cores são bem modestas, assim, aquelas cores bem comuns, né? Não tem nada de especial na forma de desenhar, de pintar. Você vê que ela trabalha com essa ideia de uma forma bem geométrica, tá? E aí as cidades, né, crescendo, se modernizando e tal, Veja ao fundo as fábricas, né, a linha férrea. Então você tem essa fase da artista. E depois nós vamos encontrar uma segunda fase, que é a fase antropofágica. Na fase antropofágica da Tarsila é quando ela apresenta para nós a ideia do surrealismo, né? Nesta fase da antropofagia, ela propunha o quê? Que os artistas brasileiros pudessem sim conhecer os movimentos vindos de fora, né? Aqueles movimentos terminados em ismo, expressionismo, fauvismo, cubismo, abstracionismo, enfim, mas que criasse uma arte valorizando a nossa cultura, valorizando a nossa história, a nossa raiz. Então agora, nesta fase, nós vamos encontrar personagens que vão ser representados de forma bem deformada, né? Porque vai ligar aquela ideia do surrealismo. Veja esta obra dela, A Negra, de 1923, o famoso Abaporu, né? Então são obras que pertencem a esta segunda fase, né? O Abaporu é uma palavra indígena, quem come cru, quem digere cru, né? O Abaporu, na verdade, quem ela está representando? Ela está representando o povo brasileiro. Mas pela vegetação que nós estamos vendo aí, quem em especial ela está representando? O povo nordestino, principalmente aquele povo que vive no sertão brasileiro, né? Por que ela desenha o personagem com a mão e o pé grande, né? Porque é uma forma de mostrar o quanto a forma de vida dessas pessoas é muito difícil. Gente, para quem conhece, né, pessoalmente
que vê a forma de vida do povo brasileiro que mora nessas regiões que são extremamente precárias do nosso país, você vê a dificuldade que essas pessoas encontram, né? Nós podemos ver por meio de reportagens, né? Enfim. E aí, por que ela desenha a personagem com a cabeça pequena, né? E a cabeça apoiada, escorada no braço? Mostrando a falta de perspectiva. Porque imagina só, você viver numa região que é extremamente precária, porque se nós formos pensar, nem água potável para beber essas pessoas têm, né? Então, que perspectiva de vida, né? Então, ela traz uma valorização, né? É uma obra que tem uma leitura, vamos dizer assim, muito importante, né? Da forma que envolve a forma de vida do povo brasileiro de determinadas regiões. Aquele elemento ali amarelo, algumas pessoas falam que é o fruto do cacto, né? Mas é mais para a representação do sol, certo? Então o Abaporu ele tem essa mensagem que é muito forte, que é muito importante, que nos faz pensar, né, sobre a forma de vida, as desigualdades sociais que nós encontramos no nosso país. E uma obra que também dá uma continuidade, podemos pensar assim, é essa daqui, Os Operários. Nesta obra, Os Operários, o que ela representa ao fundo? Ela está representando as fábricas, as indústrias, ou seja, os grandes centros, as grandes cidades brasileiras crescendo, se modernizando, né? E quem são estes personagens que aparecem em primeiro plano? São os imigrantes, são pessoas vindas de vários países e os próprios brasileiros deixando a sua cultura, a sua história, as suas raízes e migrando para os grandes centros em busca de uma vida melhor, né? Ou seja, né, imagina só aquele homem que vive no sertão brasileiro, sem perspectiva de vida. Então, vai chegar um momento que ele vai pensar assim, poxa, eu preciso, né, de uma vida melhor e tal. Então, ele busca isso, ele migra para poder buscar. Então, são trabalhos que têm uma importância sobre o cenário brasileiro, assim, em que a mensagem ela é única, né? Às vezes a gente vê um trabalho como esse, você não entende o que está por trás, né? Qual é a ideia do artista, enfim. Por isso que é importante nós entendermos o que está acontecendo, né, no mundo ou em especial no Brasil. Certo, gente? Então, a Tarsila do Amaral, ela também é uma figura muito importante no cenário artístico brasileiro, tá? No próximo vídeo, na próxima aula, o professor continua com os outros artistas pós semana de 22, né? Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Muito obrigado.